Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. A Prefeitura de Tubarão, por meio da Fundação de Cultura, promove hoje, a partir das 19 horas, o Fórum Municipal de Cultura, que vai ser realizado no auditório do Sigma Park, no Centro de Inovação de Tubarão. O presidente da Fundação de Cultura, o Alisson Oliveira, está conosco para falar um pouquinho sobre isso. Secretário, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vera, bom dia aos queridos ouvintes, da Jovem Pan. Um prazer estar aqui com vocês novamente, falando das ações da Fundação de Cultura, e hoje é um dia muito especial, Exatamente. Nosso Fórum Municipal. Pois é, o que é, na verdade, qual é a finalidade do Fórum Municipal, secretário? Então, o Fórum ele tem o objetivo de reunir toda a comunidade tubaronense, não é restrito aos agentes culturais, aos artistas, mas todo aquele que ama a cultura, que pensa e sonha por um futuro melhor para a cultura na nossa região, no nosso município. E esse fórum é uma reunião que hoje o tema desse fórum, ele vai debater modelos de incentivos fiscais. Por exemplo, estamos já nas tratativas da criação de uma lei municipal de incentivo à cultura. O que seria isso? É uma espécie de mecenato, é uma modelagem, por exemplo, de uma lei Rouanet, mas aplicada ao município. É uma renúncia fiscal por parte do município, de tributos municipais, por exemplo, uma pequena porcentagem do IPTU, uma pequena porcentagem do ISS, destinado a investimentos na cultura, que seja num fundo de cultura ou numa forma de mecenato, de patrocínio a projetos culturais. Então, hoje, a discussão do fórum, a gente vai trazer essa tratativa, vai ter palestras, cases de sucesso de municípios próximos a Tubarão que implantaram essa lei e tem hoje a cultura mais sustentável e não tão dependente de recursos próprios, Hoje tem poucos incentivos por parte do governo federal, governo do estado. Há necessidade realmente de fazer do município hoje há pouco apoio ainda à cultura, na sua opinião? O que existe, a política nacional de cultura, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que ela é estendida aos municípios, nos próximos dias iremos lançar os editais aqui da cidade de Tubarão, apoiados pelo Ministério da Cultura. Tem no estado o PIC, tem Elizabeth Anderle, são todas leis e editais de cultura que favorecem a produção cultural. Porém, com a criação de uma lei municipal, nós teremos mais autonomia de fazer a política pública cultural voltada realmente para as necessidades do município, Isso mostra que a administração municipal está preocupada com essa questão também, quer fazer investimento maior na cultura de Tubarão. Sim, com certeza. Isso é legal, É maravilhoso, Vera, porque para pensar assim, o prefeito Sorato, desde os primeiros dias a gente vem conversando, a gente tem muitas reuniões sobre o planejamento da cultura e a gente entende que o investimento na cultura, colheremos bons frutos a médio e longo prazo, Nada consegue ser tão imediato, ainda mais se tratando de uma mudança de mentalidade, para o setor cultural deixar um pouco aquele pensamento de assistencialismo que o governo dá, o governo tem que fazer, mas também a gente ensinando a pescar como Fundação de Cultura, promovendo workshops, capacitações para o empreendedorismo cultural. Uma vez que no Brasil o PIB da indústria cultural ele ultrapassou o da indústria automobilística. Então em Tubarão, por exemplo, nunca foi feita uma conta de quantos milhões e ultrapassa milhões que Tubarão movimenta a economia, por exemplo, numa semana de formatura de medicina, que são 3 dias de eventos, com todos os hotéis fechados, todos os restaurantes reservados, roupa, floricultura, empresa de fotografia, de decoração. Somos uma meca de eventos sociais e precisamos agora entender esse mercado e implementar ainda mais os incentivos para que isso retorne como geração de renda e geração de emprego para o nosso município. O que isso muda de uma forma geral? Sim, muda porque
o setor cultural ele sai da informalidade e ele começa com a estruturação e a profissionalização a criar um cenário onde desperta o interesse, por exemplo, do cidadão em aportar, destinar parte do seu tributo, né, que é uma escolha do contribuinte, para o incentivo à cultura, e o produtor cultural, o agente cultural, ele acaba que ele vai em breve conseguir exercer o ofício dele único e exclusivamente voltado para o seu produto cultural. Vou viver da cultura. Viver da cultura, da sua arte. Que é interessante porque... Hoje não, Tubarão não faz? Isso acontece? São muito poucos casos, assim, de artistas que realmente têm a profissão artística como de período integral, né? Uhum. E assim, não é um demérito, não tem nada contra. Mas seria tão interessante o artista acordar fazendo arte e dormir pensando em produção e executando seu ofício, para que a gente tenha uma entrega de excelência, né? Hoje pode dizer que a cultura em Tubarão é mais usada como bico, vamos dizer, bico entre aspas. As pessoas precisam complementar a renda, né? E por isso que eu falei, não é um demérito, mas é um sonho, e a gente sonha com os pés no chão, planejando passo a passo, para que isso se torne realidade, para que um artista, por exemplo, falar a minha área, eu sou músico. Imagina se eu precisasse trabalhar o dia inteiro num chão de fábrica, calejando as mãos, pegando no pesado, e como que tu vai ter técnica, teus dedos vão estar bons para te tocar violão com excelência e assim gerar valor na tua apresentação, no teu show, para que tu possa sustentar tua família, gerar mais empregos, porque um show ele gera no mínimo aí 200, 300 empregos indiretos, né? Então, o que a gente tem pensado é justamente na indústria cultural e na economia do município. Você citou ali a área da música. Existe alguma área cultural, como música, teatro, que está mais deficitária, que você vê que precisa de alguma mudança, alguma melhoria? Olha, por exemplo, Tubarão, pelo o nosso mapeamento cultural prévio, assim, a gente vê que algumas áreas elas têm uma demanda maior, uma procura maior. Por exemplo, a música, as artes visuais, por exemplo, hoje o pessoal que trabalha com edição de vídeo, videomaker, tem uma procura maior, né? E tem áreas que a gente precisa ter atenção, por exemplo, literatura. As pessoas ainda precisam criar o hábito da leitura física, né? Hoje, o escritor que depende da venda de livros, ele não consegue ter um giro financeiro, né? Por exemplo, o pessoal do artesanato, a gente tem criado agora, planejado pontos estratégicos de venda para a economia criativa, que é o pessoal do artesanato, da identidade cultural do município, terem pontos de vendas espalhados pela cidade para que eles gerem mais renda, né? Então, por exemplo, o teatro, Tubarão ele não tem tem grandes produtoras como a Lúdicos, como a Encantados, né? Mas a gente não tem um mercado teatral. O povo tubaronense, por mais que goste, e quando tem teatro, lota o teatro, a gente ainda não tem um período assim assíduo de espetáculos, que isso precisa ser criado, essa formação de plateia, para que fomente também outras áreas culturais. Mas hoje, se tu pensar, todo barzinho tem música ao vivo. Exatamente. A economia na música, ela é muito requisitada. Por exemplo, os fotógrafos são muito requisitados. A parte de decoração, que são aparelhos indiretos, né? Que fomentam um artista, que fomentam um evento cultural. Existe muita demanda das cerimonialistas, né? Dos casamentos, que são maravilhosos em Tubarão. É uma geração de renda e de emprego gigantesca. E por isso, nós hoje estamos com o Sigma Park estruturando um observatório da indústria cultural municipal. Já existe o observatório econômico, mas agora vamos entender como que a cultura circula nesse cenário para que possamos atrair mais investimentos, mapear o mercado e dar um aporte melhor para os artistas, né? Por isso que é interessante que o pessoal participe hoje, né? Hoje à noite, exatamente, cada setor vai ser o dia das categorias, né? Unir as categorias e fazer um planejamento da cidade, né? A partir das 7 horas da noite, aí aberto, tem espaço para todo mundo lá, o espaço é grande. A gente abriu inscrições, são gratuitas, né? As inscrições são gratuitas
Mas assim, é importante fazer a inscrição. Ele tem os links no site da prefeitura, tem o link nas redes sociais, nos grupos de cultura, que a gente consegue mapear o interesse do público, né, e criar indicadores. Mas quem chegar lá na hora também vai poder acessar, vai poder participar do fórum, tá? Às 19 horas hoje, lá no Sigma Park. E além do fórum, da discussão, do debate, teremos uma palestra com a Priscila, que ela é a Priscila Pédia, ela é a representante do Ministério da Cultura em Santa Catarina. E ela vem falar justamente desses desafios da implementação cultural nos municípios. Teremos a palestra da Alessandra Santos, da Alê Santos. Ela é uma atriz, produtora cultural de Imbituba, e ela participou da implantação da Lei Municipal de Cultura em Imbituba, que é um sucesso, que é a Procult. Então, estamos modelando esses cases de sucesso, trazendo essas falas para o nosso município, justamente para inspirar o nosso setor cultural e gerar um crescimento para a área em Tubarão. Então tá aí, ó. Fica o nosso convite a partir das 7 horas da noite no Sigma Park, no Centro de Inovação, esse fórum de cultura, exatamente como o Alisson disse, a importância dele. É interessante que o pessoal realmente participe. Não adianta só ficar falando por trás, que não tem isso, não tem aquilo. Vai lá também para dar a sua participação, né, Alisson? É verdade. É importante, queremos ouvir também o cidadão, para que a gente possa adequar a política pública à nossa realidade. Algo que não é um copia e cola de outros lugares. A gente tem que entender a dor da cultura tubaronense e sanar da melhor forma possível. Então tá bom. Um abraço, querido. Obrigado. Sucesso do evento de hoje à noite. Querida, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes da Jovem Pan, a toda a equipe. Parabéns pelo trabalho de vocês. E me sinto mais uma vez honrado de estar aqui no meio de vocês. Obrigado. Está sempre à disposição. Obrigado. Tá bom, querido? Tá aí o Alisson Oliveira, então, presidente da Fundação de Cultura de Tubarão, conversando conosco.